Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nessa feliz oportunidade vamos juntos refletir, meditar as verdades da palavra de Deus. Vamos abordar um pouco sobre a grandeza do plano da salvação, porque para entendermos a grandeza da salvação em Cristo Jesus, precisamos compreender a gravidade do pecado e também a maravilhosa graça de Deus revelada. Quem não tem discernimento da gravidade do pecado, não pode regozijar com a grandeza da graça de Deus e do seu amor maravilhoso. Mas para isso vamos ler 3 versículos na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, e os versículos 1, 2 e 3. Olha como é profundo isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu à igreja, e nós estamos meditando nisso, e Deus falará conosco. Diz assim o versículo 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Para entendermos a grandeza do amor de Deus, precisamos de uma compreensão do que o Espírito Santo está nos falando através desse escrito do apóstolo Paulo. Que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos mortos para com Deus, para com a comunhão com Deus, em delitos e pecados, em ofensas e pecados. O que é ser um morto? O morto é aquele que não vê, não ouve, não sente, não percebe, não anda, não se relaciona, não se movimenta. Nós estávamos mortos para com Deus, mortos espiritualmente. Como morto? Morto, Deus falava conosco e nós não ouvíamos. Deus nos tocava e nós não sentíamos. Nós não tínhamos reciprocidade, nós não tínhamos ação nenhuma para com Deus. E por que isso? Porque o pecado faz dessa maneira. Estávamos mortos, não fazíamos nada a não ser quebrar os mandamentos de Deus. Num verdadeiro estado de rebelião para com a santidade de Deus. Mortos espiritualmente, mas vivos materialmente. Nós estávamos falando, comendo, bebendo, dormindo, acordando, se divertindo, rindo, brincando, fazendo compras, mas diante de Deus, sem vibração nenhuma. Estávamos mortos. É por isso que Paulo escreveu dizendo que em Cristo Deus nos vivificou, isto é, Deus nos deu vida. Deus ressuscitou esse morto para ter comunhão com Ele. Não foi um curativo, não foi um remendo, precisou de uma ressurreição. É por isso que quem prega o Evangelho tem uma missão desafiadora.
E não pode ser obra de homem, tem que ser obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ressuscita aquela pessoa que creu na pregação do Evangelho. Recebe vida, é vivificado para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A ressurreição de Cristo nos alcançou quando estávamos mortos para o Deus vivo e verdadeiro. E ressuscitamos para ouvir a sua voz, para sentir a sua presença, para termos prazer em louvar a Ele, para zelar e guardar a sua palavra e os seus mandamentos. Isso é a grandeza da graça do Senhor. Mas tem mais aqui o que o apóstolo Paulo escreveu. É que nós estávamos sendo guiados segundo o curso do mundo, levados segundo este mundo. O mundo que ele está se referindo não é a natureza, não é o mundo das estrelas, não é o mundo das montanhas, não é o mundo das planícies, não. É o mundo da humanidade caída, morta em ofensas e pecados, que sabem se divertir, sabem fazer negócio, funciona normalmente em tudo, mas está morto espiritualmente. Então, ser guiado segundo o curso deste mundo, como Paulo diz, nós éramos guiados segundo o curso deste mundo, que tem uma cultura, tem um modo de viver só para seguir segundo o rumo do mundo. Está sempre ligado na maneira que o mundo vive para viver assim, acompanha a última moda, assistindo filmes e novelas, tendo as manias do mundo, atencioso ao último aplicativo, último lançamento de filme do cinema, tudo segundo o mundo, sendo levado conforme a multidão sem Deus, sem querer saber de Deus. Isso é o curso do mundo. Mas Paulo se refere também que éramos segundo o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe da potestade do ar, ele é invisível. Ele não aparece, mas ele existe. Ele é Satanás. Ele é o príncipe dos demônios. E ele tem um governo sobre essa multidão que vive só para as coisas terrenas, só para saciar as suas vontades. Então, são invisíveis no ar, mas são poderosos. E são governos que determinam o curso dos povos. É o Espírito que atua, diz o versículo, nos filhos da desobediência. Assim como é outro Espírito que habita nos filhos de Deus. É o Espírito Santo que vem com poder para guiar nós, filhos de Deus, num rumo diferente desse do mundo. Num rumo de quem tem comunhão com o Altíssimo por Cristo Jesus. Porque o príncipe da potestade do ar, mesmo as pessoas estando mortas espiritualmente, ele trazia, além disso, cegueira, opressão, tentação, engano e até possessão maligna. Além de estarem mortos espiritualmente, o príncipe da potestade do ar trazia tudo isso sobre os filhos da desobediência. O pecado de Adão abriu este caminho, abriu esse caminho de legalidade para Satanás e os seus demônios agirem desta maneira. Agora, quando eu falo de possessão demoníaca, não pense que possessão é somente aquela pessoa que está com uma voz grossa, que está espumando, rangindo os dentes, que cai no chão e rola. Não. Tem possessão maligna que a pessoa está bem vestida, está bem alinhada, está com uma roupa de marca. É como Judas Iscariotes. Judas era um super possesso, não na linha do endemoniado gadareno.
Então tem pessoas que podem estar muito bem vestidas, sem cair no chão, sem engrossar a voz, e está guiada pelos demônios, que é comandado pelo príncipe da potestade do ar. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala mais ainda. Olha como Deus nos amou. A grandeza do amor de Deus estando nós nessa situação. Por isso que é graça, graça, graça de Deus em Cristo. Que nós éramos escravos da carne e dos pensamentos. Quando ele se refere à carne, ele está se referindo à natureza pecaminosa, corrompida, inclinada para todo mal, morta espiritualmente, que é contra Deus. A carne é a inclinação oposta ao que o Espírito Santo quer. Quando Paulo diz que nós éramos escravos da carne, é porque nós estávamos escravizados só para viver para os desejos do nosso corpo. Escravizado para viver, para atender o nosso corpo no sexo, no conforto, na vaidade, na concupiscência dos olhos, só lado material, só as necessidades do corpo. E o quanto aos mandamentos de Deus, quebrar os mandamentos de Deus em satisfazer os impulsos da carne, os impulsos do nosso corpo, aquela parte que é contra a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito numa batalha contra a carne, para que não faceis o que quiserem. Então a carne, ela é assim, ela deseja, ela se ira, ela tem sentimentos, ela tem planos, ela tem pensamento. A carne tem uma mente inimiga da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus. Ela se justifica, a carne, quando peca, ela argumenta, ela procura achar recursos para excluir o agir de Deus, a graça de Deus, a revelação de Deus. É o estrago que o pecado traz à natureza. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz, ela é usada no cemitério para aqueles que morreram. Então o mundo jaz no maligno, morto, para com Deus, os seus pensamentos, as suas emoções, na sua memória, na sua vontade, no seu desejo. O pecado veio e atingiu tudo. E eu quero concluir dizendo que Paulo diz que nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira por natureza. Essa ira de Deus não é a mesma coisa do que a raiva, a ira do ser humano aqui na terra. Porque a ira do ser humano não produz justiça. A raiva do ser humano é um sentimento misturado com vingança. E segundo a Bíblia, é considerado pecaminoso. A ira de Deus é a reação da santidade de Deus ao pecador que o desafia, que se atreve e se levanta contra ele. Nós nascemos filhos da ira, por isso que a nossa raça é perdida. Mas eu termino essa reflexão dizendo: quão grande é o amor de Deus e quão grande foi a sua misericórdia para conosco. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus fez paz conosco quando éramos inimigos dele. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos elegeu em Cristo Jesus. Deus nos conheceu, Deus nos amou. É por isso que a salvação é uma obra de fé, para que ninguém venha se gloriar diante de Deus. Porque um morto, ele não tem reação. Que essa mensagem possa ter edificado a tua vida poderosamente. E saber que Deus nos libertou quando éramos presos. Nos aceitou antes, quando não éramos os seus filhos, para sermos os seus filhos. Que Deus abençoe a cada um que ouviu essa mensagem e que possa vir uma grande alegria, com grande a graça de Deus em Cristo Jesus. Amém.